Eu estou aqui para gravar mais um vídeo sobre, hoje é o texto que é eu fazer a minha interpretação, que é o meu entendimento, sobre o livro de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 16, onde Deus fala com Noé sobre a construção da arca. Eu não estou ensinando uma doutrina bíblica, mas sim é uma tese conforme eu fui ensinado e revelações que Deus me deu. O modo que eu estou explicando não é o mesmo que a gente vê os outros teólogos ensinar, mas é outra visão para que você tenha outro tipo de entendimento também. Eu não critico, o entendimento e o ensinamento dos outros, mas eu estou expondo o meu conforme eu tenho sido entendido, sabe, sobre o texto. Então estou passando para que você possa também ter a visão também sobre o texto de Gênesis, capítulo 6, o versículo 16, onde Deus falou com eles assim, e farás na arca uma janela de um covado e acabarás em cima a porta e da arca, porém ao seu lado far-lhe-ás andares debaixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de todo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para que as conservem vivos. Contigo macho e fêmea serão, de conforme sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, toda réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Capítulo 7, versículo 2: de todo animal limpo tomarás para ti sete macho e fêmea dos animais que são limpos, 2 de macho e 2 fêmeas. O que eu entendo? Aqui, quando Deus falou com ele para construir essa arca, a primeira construção assim que foi feita para transporte naval não foi os homens que fizeram, Foi Deus que deu essa orientação para Noé fazer. O primeiro transporte que foi marítimo foi feito por ele, usando os ensinamentos de Deus que Noé construiu, a arca. Eu vejo muitas vezes também ensinarem que Noé tinha pregado 120 anos a salvação, que o povo se arrependesse e entrasse na arca. Porém, aqui diz que Deus, ele tinha se cansado do povo, que fazia só coisa errada. E ele falou para Noé fazer uma arca para que ele fizesse, para salvar ele e a sua família, e também um casal de cada espécie de animais. Não falou que era para botar uma espécie de cada pessoa, cada homem, cada mulher, de cada nação. Ele disse que era para a família dele e para os animais que era para ser salvos. Não explica ali dizendo que Deus mandou ele pregar, que se arrependesse, que entrasse na arca para não morrer afogado, coisa assim. Ele deixou bem claro aqui no texto antes, dizendo que ele estava arrependido de ter criado os seres humanos porque eles estavam violentos e fazendo maldade. Então ele falou que não era justo e que ele queria apresentar uma salvação para ele e para a natureza também que estava ali, que poderia perecer os animais, Ele orientou que pegasse um animal de cada espécie, porém dos limpos, que ele quer dizer que animal que usava para servir para alimentação, era para pegar 7 casais de cada. O que eu entendo? Uma arca para ser construída e para caber, teria que ter 3 andares, segundo que ele fala aqui, segundo e terceiro, Mas, pelo que eu entendo, e estava fazendo um estudo, as espécies de animais, olha só, são 13 espécies de elefante que existe, gado, 1000 espécies de gado, aves, 10.000 espécies de aves, répteis, 11.000 espécies, serpentes, 2.000 espécies, mais de 2.000 espécies de serpentes,
Felinos, tem 38 mil espécies. Então, aqui também está mais aranha, 42 mil espécies de aranha, tu imagina? Porque tem também as girafas, tem uma espécie de girafa, né? Mas é um casal também. Hipopótamo, são 4 espécies. Rinoceronte, 5 espécies. Macacos são 200 espécies. Fora assim que eu não estudei, mas o urso tem 8 espécies também aqui. Então temos também aqui tatu, temos 21 espécies. Então camelos tem 2 espécies, ovelhas tem 800 espécies de ovelha, veados 60, búfalos 72, cachorros são 61, porcos 61 também, cavalos 61 e jumentos 41 espécies. Cangurus tem 4 espécies de tipo de cangurus também, que são também na face da terra. Então, pensando bem, todas essas quantidades aí, depois ele pediu ainda para que colocasse 7 casais de animais que servisse de alimentação, ou se não animal que era de reprodução de carne, né, para colocar dentro de uma arca. A arca só teria a porta de entrada que ele ia fechar por fora e somente uma janela, ele explica ali, não tinha mais nenhuma abertura. O que eu fico entendendo assim, ó, a minha tese hoje que eu coloco para você é um entendimento de como poderia se comportar tudo dentro da arca. Tu colocar várias serpentes de todo tipo de espécie dentro da arca. Várias espécies também de felinos, leões, tigres, onças, todo tipo de animal carnívoro, tudo dentro da arca, né? Colocar casal de elefante, casal de girafa ali dentro também. Roedores, também roedores. Tu coloca roedores ali dentro, tem 2.400 tipos de roedores, imagina? E aí no caso tu coloca a serpente, ela se alimenta disso daí. E eu fico pensando, olha só, ali dentro das arcas, como seria o barulho de todos os gritos daqueles animais, porque eles se expressam com rugidos e coisas dentro, onde existe somente uma janela, o barulhão que eles poderiam fazer durante o dia. E também assim, 150 dias diz que teve a água sobre a terra. Como seria também assim as fezes desse animal e também a urina, o cheiro que seria lá dentro. Imagina só, são milhares e milhares de bichos, répteis e coisas, todos amontoados dentro da arca. Como se comportaria e como seria para fazer a limpeza, né, de todas as fezes e da urina desses animais por 150 dias. Como alimentar elefantes e girafas e animais como felinos por 150 dias. A serpente se comportar também para não atacar ninguém que estava ali dentro, aquela monte de espécies de serpentes, para não atacar as outras que estavam ali dentro. Fico pensando também sobre isso daí, analisando a minha visão. Eu fiquei analisando esse estudo e observando, e então eu coloquei uma visão minha sobre ele, que Deus tem um modo de dirigir isso daí, mas o meu pensamento eu estava vendo, né? Claro que Deus, para ele, nada pode ser impossível para Deus fazer, mas como tu pode manter todas essas feras junto com serpentes e os animais dentro de um lugar fechado por 150 dias, eu fico pensando. Mas eu estive analisando também o texto e olhando e vendo como poderia fazer. Se ele não pegasse animais assim, se tu pegar um animal, uma girafa, ela tem 5 metros de altura, né? Ela tem 5 metros de altura, uma porta para te enfiá-la para dentro. Teria que ter uma porta muito alta e o lugar, o espaço para colocar ela também, aonde ficaria a altura que ela pudesse caber. Fiquei pensando, o rinoceronte, o peso que tem os elefantes também, né? É um peso enorme que tem para se locomover. Então eu fico pensando que Deus poderia ter feito a Noé procurar os filhotinhos deles, pegar e conduzir os filhotinhos, porque os filhotinhos, tanto de os animais como os felinos e as árvores de rapina, que são alimentos, são carnívoros, quando são filhote é mais fácil de controlar. Os leões, eles são mamíferos, também, todos os felinos são mamíferos, entende?
Se é o filhotinho, tem como tu controlar eles. E a alimentação também seria pouca, né, para mantê-los. Mas se eles forem adultos, o consumo seria muito grande para mantê-los alimentados, né? Assim as árvores de rapina também seria filhotinho, é fácil de tu alimentar eles, né, de conduzi-lo. E como os animais maiores também, como o elefante, se for um filhotinho, uma girafa, eles são vegetarianos, teria facilidade de como mantê-los. Outra coisa também que eu analiso seria o pós, depois que saíssem da arca, a vegetação e a natureza toda destruída, não teria como alimentar animais adultos, mas como manter os filhotinhos, teria tempo para a natureza se refazer, e quando chegasse a fase adulta, eles já conseguiriam ter alimentação, produção de frutas e folhas o suficiente para que eles pudessem se manter. Então esse é o entendimento assim que eu tive sobre a arca, como conduzir ali dentro. Se for como filhote, sim, mas como adulto, nós não teria como conduzi-los lá dentro. E eu não sei se é uma visão correta, se é 100%, mas é outro tipo de entendimento que eu tive sobre a colocação dos animais dentro da arca. E porque as espécies também estão em todos os continentes da Terra, tanto no Polo Norte, Polo Sul, então todos os meios seria dificultoso para poder carregar animais grandes e adultos.